agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Muito legal, vamos dar continuidade ao que a gente vem falando aqui quinta-feira, né? Eu não sei se você tem acompanhado, tem estado aí, mas é assim que funciona. Deixa eu te falar 3 coisas a respeito da operação de Deus na nossa vida, rápido. Eu poderia gastar 6 meses para falar sobre isso. Falou. Deixa o Gilson aí. 3 coisas importantes. Primeira delas, a fé vem por ouvir e não por ter ouvido. O que significa que você vai continuar lendo os mesmos versos que você já sabe há 10 anos. Lá vem o pastor. Pegou isso? Porque a palavra de Deus é vida, é alimento. Entende? Eu já falei isso para você. Você não come hoje dizendo assim, hoje eu não vou comer porque eu tenho comido. Você continua comendo. Então a fé vem pelo e não ter ouvido. E o passado? O passado é passado, não funciona mais. A fé do passado não te ajuda hoje. Aquilo que você fez no passado e te deu vitória porque você foi com Deus, hoje não funciona. Funciona de hoje. É o combustível do momento que queima naquele pistão no momento. Não adianta eu dizer assim, eu tenho em quantidade. Não, há sempre um momento, porque a vida precisa disso. E nós precisamos. Então a fé vem por ouvir e não ter ouvido. E ouvir de maneira contínua. Quanto mais você vem para cá, quanto mais você ouve, quanto mais você se envolve com a verdade, e você ouve uma mensagem que te levanta, que fala ao teu coração, então mais você está aonde você tem que estar, e eu também. A segunda coisa é que Deus, Ele pede de mim e de você aquilo que eu venho falando, paciência. Porque Ele vem colocando algo, Ele vem te ensinando, Ele vem te mostrando, Ele vem te revelando, e isso leva tempo. Mas se você olha um pouco a tua vida para o passado, você vai ver o quanto você tem crescido e quanto a manifestação de Deus tem chegado na tua vida. Diga aleluia. Pega isso no teu coração, seja uma pessoa paciente. Diga, eu sou paciente. É isso aí. Pastor, eu quero a minha vida mudando em 1 mês. Não funciona isso. Deus trabalha na sua vida, Ele te abençoa. Ele cuida de você, Ele opera com milagres, mas tem que ter paciência. Então requer da nossa parte a outra palavrinha, perseverança. Diga, eu sou perseverante. Diga, eu não largo. Isso. Muito legal. E a terceira é nós aprendermos a ser guiados e dirigidos por Deus, pela sua palavra. Então são 3 coisas fundamentais. Isso aí, gente, é o tripé da nova criatura que vence. No seu dia a dia. Você já é mais do que vencedor por natureza, eu venho conversando isso contigo. Mas vamos transferir então essa nossa vitória, da qual o apóstolo Paulo disse, nós somos por novas criaturas, pela natureza nossa, e colocar isso para valer no nosso dia a dia. Naquilo que eu enfrento todo dia. Qual é o posicionamento meu todo dia? Isso aí que eu estou conversando com vocês é fundamental para a gente se posicionar. E nós vemos Deus se manifestar de maneira contínua. Eu já falei, tem muita gente nova no nosso meio, mas vai aprendendo isso. Deus não se manifesta com base em desejo. Ok? Com vontade. Eu desejo tanto. Eu tenho vontade. Deus se manifesta com base no crédito que eu dou à sua palavra. Isso chama-se fé. É um posicionamento que nós tomamos com base na palavra. Isso traduz no coração de Deus que nós estamos crendo nele, depositando confiança. E aí é toda uma jornada. Ele pega na tua mão e ele vai te guiando, ele vai te dirigindo e você vai caminhando com ele. E isso ao longo dos anos. Diga amém. Porque às vezes eu fico preocupado de ver pessoas que eu conheço que já estão soltando essa corda, ou pelo menos já não estão andando mais naquela intensidade que deveria, gente. Por quê? Porque está se acostumando à mensagem, se acostumando à fé. Mas sabe, é a mesma coisa, se eu começo a comer menos calorias do que eu necessito para o meu corpo, eu vou entrar num processo chamado de inanição. Eu vou entrar num processo de enfraquecimento que não acontecerá no dia seguinte. Mas se eu continuamente deixar de me alimentar como eu vinha me alimentando, daqui a pouco eu estou pálido, nem estou sabendo.
Daqui a pouco eu estou vendo que eu não estou conseguindo mais dar aquela caminhada ou fazer isso, aquilo, outro. Por quê? Porque eu já estou mais do que limpo das minhas reservas energéticas e tudo que eu tenho. E assim funciona no contexto espiritual, gente. A pior coisa que pode acontecer é nós nos acostumarmos com a presença de Deus e a sua palavra e o poder vivo dele que continuamente se move no nosso meio. Captou? Você que está nos assistindo aí também, pega isso aí. Vamos lá, abre a tua Bíblia, Lucas capítulo 4. Estamos nessa série interminável, fim do cativeiro. E escuta uma coisa que eu quero te falar. Você está sentado aí nessa cadeira, eu estou aqui em pé. Falo para mim e falo para você. Tudo que nós estamos falando aqui, você não recebe com a tua mente. Se o Espírito Santo não te mostrar, você não recebe. Imagine toda uma jornada do qual Deus diz coisas ao meu respeito. Ele faz uma obra que nós não vimos, está registrado na sua palavra. E agora Deus pede para que eu e você, como novas criaturas, possamos viver essa nova criatura. E não tem nada a ver com o homem exterior. É um posicionamento de fé. Mas esse posicionamento, ele não chega na nossa vida do nada, se eu não estiver tendo revelação e entendimento dessas verdades aqui no meu espírito. A operação do Espírito Santo é total na tua vida. Ninguém caminha para vencer se não estiver cheio do Espírito Santo. Nós temos convidado a todos a serem cheios do Espírito, a serem batizados no Espírito Santo. É fundamental isso aí, gente. As reuniões nossas, Paulo aqui toda terça-feira, Deise aqui na quarta-feira, é importante demais. Verdadeiramente começaremos a andar quando essas coisas começarem a ser reveladas aqui dentro. O desejo do Espírito Santo é total, só que nós somos o solo, temos que estar com o coração aberto. Diga aleluia. É na medida da minha fome é que Deus trabalha. Você tem fome? Então prepara o bocão, fala para o teu irmão, prepara o bocão. Lucas 4, verso 18, Jesus declara a sua missão. Eu vim proclamar libertação aos cativos, porque ele era a vida. Chega de morte. Como diz lá em 1 João 3,8, ele veio destruir as obras do diabo. Graças a Deus. Como diz Isaías, o cetro do opressor foi quebrado. Significa que ele não governa nem domina mais sobre aqueles que creem na vida de Jesus. E veio trazer para você e para mim, que alguém diga aleluia. Eu começo a falar, eu fico animado, porque essas verdades são demais. Então veja, aí está escrito que ele veio proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. E essa obra, a gente vem conversando aqui, é uma obra sobre Jesus na cruz do Calvário, é a sua palavra, da qual o homem recebe com o coração, ele crê, e as coisas começam a acontecer. Escuta, gente, é legal você entender que, por exemplo, João capítulo 1, João capítulo 1. Está escrito assim no verso número 12. Mas a todos quanto receberam, João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Coração aberto, tomou posse, creu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, novas criaturas, a saber, a todos que creem. Você se transformou numa nova criatura, não tem coisa mais poderosa e não tem milagre maior sobre a face da terra do que se tornar uma nova criatura, porque cremos. Daí agora eu e você somos novas criaturas, nós temos que aprender isso que eu venho conversando, toda a liberdade dessa obra já realizada na cruz do Calvário. A igreja ainda, gente, conhece muito pouco a respeito da liberdade que tem. Eu não estou falando das situações ao nosso redor, não, a gente vem falando sobre isso. Mas o que é? É a minha liberdade em Cristo Jesus, quem eu sou, para que nós nos posicionemos nesse mundo de cativeiro, para não sermos cativos novamente. Diga aleluia. Luz contra as trevas. Eu venho conversando com vocês, vá comigo aqui a Romanos capítulo 10, verso 9, sobre a importância da fé na obra de Jesus e a declaração nossa, né? Mas Romanos capítulo 10, vamos dizer assim, é a equação do trabalho de Deus sobre a vida do homem, né?
No verso número 9 diz assim: se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, e o teu coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos para te dar vida em abundância, óbvio, né? E você confessa e dá essa declaração, a Bíblia declara que você será salvo, muito mais do que se tornar nova criatura. É um contexto também de ser liberto de todas as áreas, porque quando a nova criatura se instala, Ele já te libertou de tudo o resto. Só que nós temos que tomar posse disso por fé. Você é livre de cima a baixo, por dentro por fora. Somos livres pela obra de Jesus da cruz do Calvário. Como é que tudo isso acontece? Crença declarada. Gente, cada vez mais que eu leio 2 Coríntios capítulo 4 e capítulo 5, a gente percebe o quanto o apóstolo Paulo ele tinha esse entendimento, porque também ele recebeu isso por revelação do Espírito no coração. Para compreender a importância de nós vivermos a nova criatura, e não o homem exterior, mas o homem interior. E eu venho conversando isso com vocês. E no verso número 13 de 2 Coríntios 4, vai lá, está lá escrito: esse é o espírito da fé. Qual é o espírito da fé? Eu criei, por isso eu declarei aquilo que eu criei, aquilo que eu acreditei. Então a nossa declaração, eu venho conversando já 2 quintas-feiras, para que Deus possa registrar isso no teu coração, tamanha importância daquilo que nós declaramos. E eu fiquei surpreso quando Deus falou isso aqui para mim, o Espírito Santo, eu tinha conversado com vocês, que o homem, ele usa a sua boca para confirmar o seu cativeiro. Também o oposto é verdade, ele pode usar e ele deve usar, pelo menos a nova criatura foi feita para isso, para usar a sua boca para confirmar a liberdade. E eu falei para vocês sobre a urna, né? Me deu essa imagem, o Espírito Santo me deu essa imagem de você entrar, enquanto você não confirmar, aquele voto não acontece. Ou seja, eu e você enfrentamos situações das mais variadas, e aquele negócio só vai valer na minha vida, só vai se posicionar para ser estabelecido, se eu for lá e confirmar. Com o quê? Com a minha boca. Quem está pegando? Pastor, mas o senhor já falou, eu vou falar 300 vezes. Não adianta, as pessoas não recebem isso pela mente, você tem que receber no teu coração. Quando isso começa a entrar no teu coração e você enxerga então a tua vida, e você então começa verdadeiramente a se posicionar. Outro dia eu estava meditando sobre isso. Às vezes eu converso com uma pessoa 600 mil vezes, é só um exemplo, sobre algo, ela não pega. Então para que conversar mais uma vez? Não funciona. As coisas de Deus, elas se discernem. Vá comigo aqui em 1 Coríntios, deixa eu te mostrar isso, porque isso vai te ajudar. A tua parceria com o Espírito Santo é total. Quando você vier para cá, peça o Espírito Santo para falar o teu coração, para iluminar essas verdades. Essa é a minha oração que eu faço. De nada adianta nós falarmos se Deus não fizer a parte dele, que é iluminar verdades. É a revelação das palavras que esclarece, que ilumina. Não é qualquer palavra. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, um pouco à frente. No meio do verso 11 diz que assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que, grifa na tua Bíblia, conheçamos, não é algo mental, o que por Deus nos foi dado gratuitamente, a obra dele na nossa vida. Veja, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. E veja, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucuras. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, o que significa que nessa noite, eu e você, ou quem nos assiste, só recebe se o Espírito Santo te falar. Por isso que nós precisamos dele. Fala comigo, Senhor. Mostra-me aquilo que eu não estou vendo. Essa obra maravilhosa, né? Compreender como é que Deus trabalha
com um espírito que crê, sendo declarados em cima das verdades que nós estamos posicionando. Isso não é ensinado para a igreja. Escuta, gente, ainda tem uma mentalidade muito grande religiosa, é isso aí que é todo o problema, de que eu vou à igreja, eu ouço mensagem, eu sou evangélico. Tem os católicos, tem os evangélicos, tem os somebody loves, tem os lava-cá, tem qualquer um deles. Mas o lance nosso não é porque agora o meu hábito, a minha vida é ter uma Bíblia e ir para a igreja e viver a vida no dia a dia como todo mundo. Não funciona. Até porque você está no reino de Deus, aleluia. És uma nova criatura. Se eu pego isso ou não, não vai fazer diferença, faz uma diferença, mas eu quero te falar, você é. Você começou crendo e tem que ir até o final, e deixar a ventilação do Espírito Santo, ele soprando em você, a tua identidade cada vez maior. E te fortalecendo para que você viva a sua identidade, da qual Deus escreveu na sua palavra. A sua palavra é o seu trono. Meu Deus do céu. Aí a nossa vida começa a ter mudança. Deus começa a operar. Imagine Deus querendo operar na minha vida, mas eu tenho uma mentalidade, penso como velho homem, um homem exterior, abordando as situações e dando as declarações mais ridículas a respeito daquilo que eu vivo. Como é que ele pode trabalhar? Eu venho falando isso com vocês. A nossa boca é a direção da nossa vida. Escrevi, isso aí estava na última quinta-feira, se você não estava aí, anote. A força da nova criatura está na sua boca. Na nossa boca. Por quê? Porque a nossa boca não trabalha sozinha, ela é o desfecho final daquilo que está no meu coração. Ela é a porta para liberar aquilo que está no meu coração, se é que eu posso dizer dessa maneira. Entende isso, gente? Não é isoladamente a boca, nem o coração. Acabei de ler com vocês Romanos capítulo 10. Eu creio e eu confesso a respeito do que eu creio. Aí as coisas mudam. Quando o pastor Paulo disse que a nossa posicionamento como nova criatura é agradecer pela obra já feita, é porque você crê nessa obra, então você agradece. Dificilmente uma pessoa agradece a Deus por uma situação que ela enfrenta, já vendo a vitória, se não tiver crido isso no coração, não sai da boca. De um modo geral, quando a pessoa passa uma situação crítica, ela reclama, ela murmura, ela fala uma opção de coisa, ela chora, ela dá declarações, ela não creu ainda numa obra que Deus já deu a definição, aleluia. Esse é o segredo. Lembra do povo de Israel? Só murmurava, só falava, ah, meu Deus, me trouxe aqui Moisés. Como é que você me trouxe aqui Moisés para morrer? Moisés, eu preferi ter morrido lá. Então, que declaração é essa, gente? Deus libertou aquele povo para levar para a terra da promessa. Ele assistia aquele povo de maneira contínua, nada faltou para a vida deles. Mas sabe qual foi a declaração de Deus? Eles não creram em mim. De uma coisa você pode estar certo, o crachá da nova criatura é crença. Você sabe qual é o sangue da nova criatura? Escreve aí, o sangue da nova criatura chama-se fé. Ninguém vive sem sangue. Então esse é o nosso assunto. Lembra que eu tinha dito isso para vocês? De que a boca foi criada para ser expressão da espiritualidade viva. Isso quando Deus criou o homem. Aí o homem decaiu, e agora novamente em Cristo Jesus, Deus trouxe de volta a posição da origem. Então a nossa boca deve ser a expressão da verdade. Diante daquilo que eu enfrento. Como Paulo falou, diante da enfermidade eu mando ela sumir, no nome de Jesus. Sai, esse corpo não te pertence. Eu declaro que eu tenho saúde hoje, amanhã e depois, porque uma obra foi feita. Escuta, olha os detalhes da obra feita para você tomar posse. Você não será curado, você já foi. Porque essa obra já foi feita. Então quando Jesus faz essa obra, Ele faz completa. Ele libera para mim e para você aquilo que já te pertence. Pastor, mas eu tenho declarado isso e a manifestação, aí é com Ele. Você declara o que você crê. Deixa Ele trabalhar na tua vida. Muito bom. É assim que funciona. O nosso lance é que o homem exterior adora ver para crer. É o contrário, né? O homem exterior adora ver para crer.
Ele viu, aí ficou apavorado. Ah! Não é assim que funciona. Lembra que eu falei para vocês, é muito fácil nós darmos declaração, ou darmos declarações com base naquilo que nós estamos vendo. Mas o importante mesmo, vai pegando isso no teu coração, é nós aprendermos a declarar sobre o que nós vemos, o que Deus tem a dizer. Vou repetir isso aí. O importante mesmo é nós aprendermos a declarar sobre as situações que nós vivemos, o que Deus já fez. É a obra dele. Então eu vou me posicionar como nova criatura e mando ver para cima das circunstâncias a obra de Jesus, da qual estou inserido, sou corpo dele. Aí as coisas começam a mudar. Aí verdadeiramente a gente começa a fazer resistência às circunstâncias e às situações que o diabo promove para nos derrubar. E aí você começa a perceber que esse é o detalhe que depois eu quero continuar, talvez a gente continue um pouquinho aqui, mas é que você então agora acaba se tornando uma pessoa que domina e não é mais dominado. Olha aí. Ah, pastor, nós dominamos porque somos inteligentes. Não, porque nós vamos com Deus. A gente aborda as situações do ponto de vista do homem interior, como Paulo fez. Eu falei isso para vocês. Quem tem vindo aqui quinta-feira? Está entendendo o que eu estou falando, né? Ele se posicionou como homem interior. O cara que chega para no capítulo 5, 2 Coríntios 7, dizer, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, é que ele está dando uma declaração do homem interior que crê em Deus. Crê nessa obra absoluta. Por isso ele terminou, por isso ele avançou, por isso ele chegou. Gente, a nova criatura sendo vivida não faz as coisas serem fáceis. Mas é a única possibilidade de você ter vitória. Só isso que eu tenho a dizer. Aí o cara tem que optar. Não tem como ultrapassar a barreira se não enfrentarmos com o homem interior, com a declaração daquilo que eu creio, da obra que Jesus fez na minha vida. Diga aleluia. Aí as coisas começam a mudar. É o poder da palavra sobre as situações. Então, as pessoas dizem o que têm. Aquilo que vem. Nós deveríamos dizer a verdade de Deus para que ela se estabeleça. É muito legal porque Deus nos ensina todo esse processo em Gênesis capítulo 1. Antes tem a fé, depois você vê as coisas. Vê com os olhão. Ok? Então está escrito lá, Deus disse, haja luz. E viu Deus que era bom. Mas primeiro ele declarou. Saiu de onde? De um coração que estava tentando alguma coisa? Não, que cria. Ele já tinha visto aqui dentro. Ele declarou aquilo que cria, e aquilo que cria se tornou realidade para que a gente possa ver. É o que Deus faz nas situações que nós enfrentamos. É a declaração da saúde sobre a doença prevalecendo. É um ataque de uma enfermidade, você vai declarando verdades, daqui a pouco a enfermidade, pum, foi embora, ficou a saúde, aleluia, ao confronto. É um posicionamento primeiro de crença declarada para que nós possamos ver. Se não houver crença, não tem como isso acontecer. Quem está pegando? Não estou viajando na maionese, não. Você está me olhando assim como... Vai devagar, pastor, vai. Então, é fácil dizer que eu estou cheio de problemas, ou que eu estou com isso, aquilo, outro. Mas a gente tem que dar uma trancada nisso, segurar, para dar as declarações certas a respeito da nossa vida, com base na verdade. Afine o teu coração com a verdade, e a tua boca vai declarar a verdade. Diga aleluia. É o que nós precisamos, gente. É só afinar com aquilo que verdadeiramente nós somos. Deus pega e olha aqui para baixo, Ele me vê como nova criatura. Se Ele me vê como nova criatura e eu sou, eu tenho que viver como nova criatura. Aí as coisas funcionam. Então eu estou lá vivendo uma vida toda capenga. E Deus fala, meu filho, mas isso não é você. Mas eu acredito que eu sou, porque eu não faço nada para colocar essa verdade para dentro. Aí eu deixo as coisas do lado de fora declarar para mim quem eu sou. Olha só, não vai dar certo. O que o inferno tem a dizer a seu respeito? O pior, você pode estar certo.
Ele tem a dizer. Para você que assistiu esse programa, eu quero te fazer um convite especial. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas que você abra o teu coração e, em sinceridade, você creia na obra dele, da cruz do Calvário. É simples. Vamos orar comigo? Eu tenho certeza que nessa oração, fazendo de coração, com sinceridade, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor Jesus, eu creio na tua obra da cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso o teu nome como libertador da minha vida. Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, porque creio na tua obra da cruz do Calvário. Amém. Você se tornou uma nova criatura. É muito importante que você agora dê sequência à sua vida, ouvindo mensagens, lendo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, é uma oportunidade para que você entre também no site do Exerça Sua Fé, porque no site do Exerça Sua Fé você encontrará mensagens que edificam a tua vida, que te ensinam os princípios do reino de Deus, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa sobre a face da terra. Lembre-se, participe da revolução do Evangelho Libertador. Exerça sua fé. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. A série completa está disponível em nosso site ou, se preferir, compre já o kit completo em CD ou DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site www.exerçasuafé.com.br.